Quero chamar ele aqui para essa entrevista e aproveitar também os conhecimentos dele em geopolítica para apresentá-lo e conversar um pouco com ele. Vinícius, afinal de contas, e essa morte do líder do Grupo Wagner hoje, depois da quase rebelião ali na Rússia em guerra com a Ucrânia? Tudo bem, querido? Seja bem-vindo à Folha Democrata. Tudo certo. Boa noite, Pedro. Prazer falar com você de novo. É importante estarmos ocupando esse espaço mais uma vez do YouTube, que eu acho que é um espaço que a esquerda tem ocupado pouco. E quanto à morte do líder do Grupo Wagner, né, eu acredito assim, já era uma coisa, ao meu ver, um pouco esperada, porque a versão oficial era de que ele tinha entrado num acordo com o Putin e que tinha ficado tudo certo. Só que nós conhecemos pelo histórico do Putin que ele é um cara que ele não costuma perdoar aqueles que o traíram. Então, quando inventaram ou trouxeram essa versão de que aquele levantamento que ele fez, caminhando em direção a Moscou, que aquilo ali tinha havido um acordo, eu pensei, bom, ou foi uma encenação, até em relação à guerra com a Ucrânia, para poder enganar a OTAN. Quem já leu o livro A Arte da Guerra, inclusive o meu livro A Arte da Guerra Online se inspira muito nisso, sabe que isso aí poderia ser uma estratégia para poder desestabilizar ou distrair o inimigo. Então, no meu ver, quando trouxeram essa versão, eu pensei, bom, ou aquilo ali é uma grande encenação, ou daqui a 1, 2, 3 meses esse cara vai morrer. E realmente foi o que aconteceu, ele morreu. Então, já era esperado. Então, aparentemente, essa versão de que realmente ele brigou, de que houve um desentendimento com o Putin, é uma versão real. Não me parece que tenha sido uma encenação. Mas ele arrumou muitos inimigos também. Ele teve problemas com a própria Ucrânia, com a OTAN. Então, eu também não descarto a possibilidade de ter sido um atentado vindo de fora. Então, como foi uma coisa recente, aconteceu agora à tarde, nós vamos abrindo aí os leques de opções, né? E eu acho que não vai fugir muito disso. Ou foi o próprio Putin, ou a Ucrânia, ou provavelmente a OTAN. Dificilmente a gente vai sair de uma quarta opção, poderia ser a própria inteligência russa. Ele também arrumou encrenca com muitos generais, com muita gente da inteligência russa. Então, mas essa quarta opção a gente teria que levar em consideração que o Putin perdeu o controle. Nessa quarta opção seria um cenário que o Putin não deu a ordem e eles agiram por conta própria. Eu acho menos provável, mas eu também não descarto. Eu acredito que vai ficar dentro dessas 4 opções. E dificilmente vai ter uma versão oficial mesmo, final. Provavelmente, talvez a Rússia fale uma coisa, a Ucrânia fale outra, e deve ficar nessa guerra de versões. E uma coisa curiosa, a história desse cara é um negócio inacreditável, né? Ele tinha sido preso no regime soviético, virou chefe de cozinha, vendia hot dog com a abertura da Rússia para o capitalismo. A partir daí virou um dos oligarcas, né, do período pós-soviético, que faturaram com as privatizações, virou conselheiro do Putin e aí se lançou com esses grupos mercenários, que, aliás, tem um livro muito bom que eu li, por sinal, de um dos fundadores do Intercept, que é o Jeremy Scahill, sobre a Blackwater, os mercenários no Oriente Médio. Ele entrou nessa explosão de grupos mercenários, e o Grupo Wagner, ele fazia serviços ali no perímetro da Rússia, e inclusive também em colônias africanas, enfim, países africanos, fazendo ali um trabalho sujo, um negócio muito complicado, e que mostra também, né, Vinícius, a gente que é de esquerda, progressista, o problema da guerra de hoje em dia, né, que é uma guerra por proxy, né, por procuração. Então você, muitas vezes, tem interesses difusos nesses conflitos modernos, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso, acho que é outro assunto interessante, né? Então, como você falou, ele foi preso na época da União Soviética. E aí depois ele virou amigo do Putin. Uma coisa que é importante de falar é que o Putin, ele não é de esquerda. Tem gente que às vezes imagina que o Putin é de esquerda. Geralmente o lado da direita joga o Putin para o nosso lado. E na verdade não é exatamente isso. A configuração geopolítica atual, ela é um pouco mais complicada de se entender do que parece. O Putin, ele é um autocrata de extrema direita, tradicionalista. Para quem não conhece, o tradicionalismo é uma corrente filosófica que ela prega uma sociedade cíclica. Então, existe o ponto máximo da sociedade
e aí ela vai passando por um ciclo até ela chegar num ponto de degeneração, e aí existem tradicionalistas de duas vertentes. Alguns acreditam que você tem que destruir a sociedade por completo, para você poder voltar naquele ponto de nobreza, aquela coisa toda, ou então você tem que impedir a sociedade de chegar nesse ponto de degeneração. E o Putin, ele segue o Alexander Dugin, que é um filósofo, que é o pensador que está por trás do Putin. Inclusive, é importante até a gente ressaltar o seguinte, o Olavo de Carvalho, ele também era tradicionalista. Então, nós tínhamos aí o Olavo de Carvalho como tradicionalista por trás do Bolsonaro, nós tínhamos o Steve Bannon como tradicionalista por trás do Trump, e temos o Alexander Dugin por trás do Putin. Então, ele tem essa ideia de extrema-direita, só que acontece o seguinte, essa sociedade cíclica, como o Dugin ele faz uma linha em que ele tenta preservar para não chegar naquele ponto que ele considera degeneração, ele é contra todos os movimentos progressistas. Então, eles começam a defender ideias ultranacionalistas e principalmente ultraconservadoras. Eles serão contra qualquer movimento social. Então, isso aí é um problema, porque aos pouquinhos, quando ele começa a se aproximar muito desse discurso ultranacionalista e ultraconservador, ele começa a se aproximar da base teórica do fascismo. Inclusive, o Evola é uma das bases teóricas dos tradicionalistas. Então, eles dizem que eles são a quarta teoria política, segundo eles, né? Eles dizem, olha, nós não somos liberais, não somos fascistas e não somos comunistas, nós somos tradicionalistas. Que aqui no Brasil é representado pelo senhor Aldo Rebelo, né? O Aldo Rebelo ele já foi comunista e agora está caminhando por esse lado. Eu não vejo o discurso dele tão radical, mas é aquele negócio, a pessoa perde a noção. Quando eles vão ver, eles já estão se aproximando do fascismo, embora eles neguem, eles dizem que não são fascistas. Mas quando eles vão ver, até porque a base teórica é mesmo, quando eles vão ver, eles já estão praticando o fascismo. Então o Putin, ele é dessa corrente. Por sua vez, ele é contra o imperialismo dos Estados Unidos. Então olha só a bagunça que está a geopolítica global. E aí o Putin vai lá e ele se alia, por exemplo, à China, que é controlada pelo Partido Comunista. Então nós temos aí um líder tradicionalista de extrema-direita aliado à China, que é um país comunista. Então as pessoas vêm e falam, bom, o Putin está com o Partido Comunista, então o Putin é comunista. Não, o Putin não tem nada de comunista. Absolutamente nada. Mas é realmente uma configuração complicada que a gente está vendo aí atualmente. E aí, voltando, eu acabei perdendo o fio da meada. Aí voltando lá nessa questão do Prigozhin, ele era justamente essa lógica. Ele nunca foi de esquerda, ele nunca foi um comunista. E aí ele se encaixou perfeitamente nesse meio filosófico ali do Putin. Ele acabou sendo um oligarca também, de extrema direita, conservador. E aí ele se deu muito bem ali. Só que aí a ambição falou mais alto, e aí ele começou a querer ocupar espaço demais lá dentro, e a gente sabe o que acontece geralmente na Rússia quando o cara quer passar por cima do Putin. Exatamente.